Bom, auxílio-doença. Observe que a pensão por morte mudou. Ah, mas não foram tantas mudanças. Claro que foram muitas mudanças. Você tinha uma pensão por morte que era sempre vitalícia, independia da idade do dependente, do cônjuge, independia do tempo de contribuição, bastava uma única contribuição, bastava ter qualidade de segurado, independia do tempo de casamento, podia estar casada há um dia, morreu, tinha direito, né? Aquele caso da lua de mel, que o cara morreu na lua de mel, a cônjuge teria direito pro resto da vida. E agora não. Então mudou muita coisa. Agora a medida provisória mudava mais ainda. Para quem estudou a medida provisória, vai lembrar que previa coeficientes. A pensão poderia ser apenas 60%. Isso não ficou. O Congresso não aprovou. Então, essa pensão é sempre de 100%. Tá? A medida provisória previa 50% mais 10% por dependente. Então, se tivesse deixado a pensão para uma cota apenas, seria 60%. Né? Mas isso não passou. Não foi aprovado. Bom, então teve mudança também no auxílio-doença. Essa mudança foi uma das piores que eu já vi. E olha que eu estudei legislação previdenciária desde 60 para minha dissertação do mestrado. E essa foi uma das piores que eu já vi. Mudanças. Olha qual foi. E olha que quase ninguém está falando sobre isso. As pessoas ficaram tanto na pensão, na pensionista, na tabela da idade da pensionista, que não observaram isso aqui. Olha o que aqui diz. Artigo 29 da Lei 2.213. Não tinha o parágrafo 2º. O parágrafo 2º foi inserido, tá? O parágrafo 2º, o parágrafo 10º. Não tinha, ele foi inserido. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Qual é o problema, professora, disso? Bom, o problema disso é o seguinte. Todo mundo aqui sabe como é que calcula benefício? Benefício é assim. É o próprio artigo 29, lá na cabeça dele, tá? Lá no 1. Um benefício ele é calculado em regra, porque alguns são um pouco diferentes. Por exemplo, o salário família é um valor fixo, de 30 e poucos reais, né? Perdão, para a família de baixa renda. Mas os benefícios de prestação continuada, como a gente chama, aqueles benefícios que substituem renda, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, todos são calculados da mesma forma. E eles são calculados assim. Você pega os salários da pessoa de contribuição, que é salário de contribuição, aquilo que foi base para a sua contribuição ao INSS, a sua remuneração na empresa, ou os seus ganhos como autônomo, ou que é hoje chamado de contribuinte individual, ou o valor que você queira declarar se você é facultativo, respeitando o mínimo e o máximo, o teto. Você pega todos aqueles salários de contribuição. Então, digamos que você contribuiu 10 anos. Você vai ter quantos salários? 120 salários, porque cada ano tem 12 meses, 12 vezes 10, 120 salários. Aqueles 120 salários devem ser corrigidos, tá? Então, você corrige pelo índice previsto na lei, que é o INPC. Depois que você corrige, você vai olhar quem são os maiores e quem são os menores salários. Você vai excluir da média os 20% menores. Então, no caso de você ter 120, você vão ter quantos que vão sair? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 24 salários. Então, 24 salários não são utilizados na média, são os menores. Isso é para quê? Para evitar que aqueles salários, por exemplo, proporcionais, você entrou na empresa no dia 2, no dia 15, o primeiro salário é o quê? Pequenininho, correspondente a 15 dias. São aqueles salários proporcionais. É evitar que aquilo diminua muito o seu benefício. Então, os 20% menores saem. Você faz a média pelos 80% maiores salários de contribuição no seu período base de cálculo. Depois que você faz essa média, aí você vai ter aposentadoria por tempo de contribuição, vai multiplicar pelo fator previdenciário e depois pelo coeficiente. Aposentadoria por invalidez, não tem fator previdenciário, você multiplica apenas pelo coeficiente. Auxílio-doença, também não tem fator previdenciário, multiplica por 91%, porque é o coeficiente do auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez é 100%. E assim você calcula. Auxílio acidente é 50%, não tem fator previdenciário. A aposentadoria por idade vai ter fator se o fator for positivo. Se for negativo, não aplica. Se for positivo, aplica. Enfim, cada benefício.
que então calcula o auxílio-doença? Pega os 80% maiores salários, faz a média simples, soma todos e divide pelo número de salários que ficaram, tá? Vão ser 96 salários, com base nesses 120 que eu fiz. Por 20, faz a média de 96, soma 96, divide por 96, você vai ter a média aritmética simples. Antigamente, você só fazia multiplicar pelo coeficiente, que era 91%, e você tinha o valor do seu auxílio-doença. A partir de agora, não é mais assim. A partir de agora é assim. Você vai fazer essa conta toda que eu falei, porém você vai verificar. Esse valor que ficou, ele é maior ou menor do que a média do último ano? No último ano, não vai considerar os 10 anos que você trabalhou. Vai considerar para efeito de teto o último ano. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você ficou doente, e aí você nem sabia que estava doente, aí você foi despedido. Muito comum. Você não produz mais como você produzia antes, e aí a empresa vê que tem alguma coisa errada e ó. Aí vamos imaginar que você ficou desempregada. Um ano inteiro. Seguro recebeu de seguro-desemprego, acabou o seguro-desemprego, você não conseguiu se colocar no mercado, começou a ficar doente, o que aconteceu com você? Pediu auxílio-doença. Quando ele for verificar, os últimos 12 salários de contribuição que você tem, dá quanto? Zero, né? Porque você não contribuiu nos últimos 12 meses. Aí ele vai dizer, se você não alcançou 12 meses, então você faz o como? Você faz essa média aritmética simples dos 12 salários de contribuição, dos últimos 12 salários de contribuição existentes. Não interessa que você contribuiu sua vida toda. Não interessa os 10 anos que você contribuiu. Só você ser considerado os últimos 9. E se você contribuiu os últimos 9 no salário mínimo, vai ser um salário mínimo, mesmo que você tenha contribuído os outros 9 anos no teto. Tá? Então, se o auxílio-doença não excede nunca a média dos últimos 12 salários de contribuição. Mesmo que você tenha 9 anos contribuído no teto, se nos últimos 12 você contribuiu no mínimo, seu auxílio-doença vai ser mínimo. Isso, para mim, é francamente inconstitucional. Vocês vão marcar na prova como certo, massa, constitucional. Mas é francamente inconstitucional. E por que é inconstitucional? Porque a lei fala que você tem direito a ter seu benefício calculado com base nas contribuições que você verte. A Constituição diz isso. Princípio da irredutibilidade. Diga. Uhum. Para o INSS, certo. Nesse caso, ela basta comprovar, no caso de empresa não pagar INSS, o segurado não é prejudicado. Ela precisa, porque o que acontece nesse caso? Há uma previsão específica na lei de custeio, na 8.212, que fala o seguinte: a responsabilidade tributária de recolhimento de contribuição social de empregada da empresa, não é do empregado. Então, você não pode ser prejudicado por algo que não era sua responsabilidade de recolher. Então, o empregado, ele basta comprovar para o INSS o quê? Que ele recebeu aquele salário. Então, ela pega os contra-cheques dela e leva no INSS. E o INSS, independentemente de ter havido recolhimento ou não, é obrigado a inserir aquelas remunerações no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se por um acaso, aí isso tudo está previsto no artigo 29, viu? Acho que é o artigo 29A e artigo 29B dessa própria lei 8.213. Diz o seguinte: se a pessoa pede o benefício e não tem como provar os salários, vai ser concedido no mínimo. Se depois a pessoa consegue provar os salários, esse benefício é revisado. E a pessoa passa a receber de acordo com o que recebia. Não necessariamente do que foi pago, com o que ela efetivamente recebia a título de salário. Certo? Você pode pedir a retificação do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Porque o que vai ser utilizado, inclusive para verificação dessa média que eu falei dos últimos 12 para o auxílio-doença, são os dados que estarão no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O INSS tira tudo os dados para benefício da lei. Toda pessoa que exerce atividade é obrigada a contribuir. Toda pessoa que exerce atividade. A única possibilidade de você não ser obrigada a contribuir é você não exercer atividade econômica. Ou a lei prevê que você não é obrigada a contribuir. Vou dar um exemplo. Você é estagiário e você recebe bolsa do seu estágio. Você é obrigado a contribuir? Não. Por quê? Porque a lei fala que o estagiário não é obrigado a contribuir.
Mas é um caso de exclusão legal. A própria lei diz, olha, o estagiário não é obrigado a contribuir. O estagiário que o contrato de estágio tenha sido feito nos termos da lei de estágio não é segurado. Então, não precisa contribuir. Que exerce atividade econômica. Principalmente autônomo. Aí é que deveria ser obrigado, é segurado obrigatório, mas aí é que deveria contribuir mesmo. Porque o que que acontece? Aí você vai dizer, mas professora, o vendedor de xuxinha de cabelo da Avenida 7, o vendedor de coco, o vendedor de cocada, o baleiro, o vendedor de cafezinho e cigarro, no comércio tem um monte, aqueles carrinhos de cafezinho e cigarro. É obrigado a recolher? Obrigado. Ele é segurado obrigatório. Aí, se ele não recolher, a questão toda é a seguinte: é impossível para o nosso Estado, para a nossa Fazenda, porque quem faz esse serviço de fiscalização, arrecadação e recolhimento é a Fazenda. É impossível para a Receita fiscalizar. Então, a lei, ela também, como é impossível fiscalizar, ela também dá a penalidade. Qual é a penalidade? A falta de acesso aos benefícios. Se você não contribui, você não acessa os benefícios. Não, você é obrigado a contribuir. E aí, tanto é que eu vou te dar um exemplo. Ultimamente, a Receita tem, cada dia que passa, afunilado mais. E eu já tive colegas advogados que receberam, que são autônomos, prestadores de serviços para pessoas físicas autônomos, não trabalham para a empresa, nem são empregados, trabalham por conta própria, e que receberam a sua notificação fiscal da Receita Federal para contribuir, contribuição social do INSS. E como foi que a Receita fiscalizou? A Receita pegou a declaração de imposto de renda e cruzou com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E estava lá, a pessoa declarava renda, e cadê as contribuições no INSS? Zero. Opa! Se você declara que tem atividade econômica, se você trabalha e recebe pelo seu trabalho, você é obrigado a contribuir para o INSS. É, o segurado obrigatório, autônomo, que no caso é o contribuinte individual, que não contribua, não vai ter acesso aos benefícios. Mas isso não significa que você deixa de ser obrigado a contribuir. É isso que eu quero dizer. Entenda que é uma penalidade pelo fato de você não ter contribuído, mas não significa que você não possa ser objeto de ação fiscal e seja obrigado a contribuir. Seja alvo de execução fiscal, nome na dívida ativa e tudo isso. Mas não é. É obrigatório. Está previsto na lei. Diga. Certo. Bom, desde que o filho tenha acima de 16 anos, ele pode inscrever o filho sim na Previdência Social como facultativo. Que é isso que eu ia dizer, que eu cheguei a falar, mas não aprofundei. É, quem exerce qualquer tipo de atividade econômica, observe, quando eu falo de exercer atividade econômica, olha o verbo que eu utilizei, exercer. Por que eu falo exercer? Porque você pode ser um marajá que recebe um monte de aluguel. Isso não é atividade econômica. Não é atividade econômica. Quando eu falo de exercer atividade econômica, é fruto do trabalho. Fruto do trabalho, isso é renda. É fruto do trabalho. Então, digamos que você exerce algum tipo de trabalho. Você é obrigatoriamente segurado obrigatório. Tem que contribuir, obrigatoriamente. Bom, você não exerce nenhuma renda, seu filho é estudante. Mas você quer que ele participe da Previdência Social com o objetivo de que ele possa se aposentar mais precocemente, ou se ele vier a ter uma doença, ele está protegido pelo regime. Pode ser feito? Pode. Vai pagar como facultativo. O que é o facultativo? É a pessoa que não exerce atividade econômica e quer participar. Isso é previsto na Constituição, porque a Constituição fala universalidade do regime. O que ela quer dizer com universalidade? É um princípio de previdência social. Está lá no artigo 194 da Constituição Federal. O que é a universalidade? É que todo mundo tem direito? Todo mundo tem direito desde que contribua. A questão da universalidade é que, mesmo quem não trabalha, tem direito de participar. Vai participar como facultativo. Só não pode participar abaixo de 16 anos. Que não é 16 anos. Para contribuição, não. O jovem aprendiz é a única exceção, mas não pode ser como facultativo. Porque o jovem aprendiz é uma espécie de segurado obrigatório. Enquadra-se na categoria de empregado. Ele vai ser equiparado a empregado. Aí. Rapidinho. Tem recolhimento de FGTS e tudo, o menor aprendiz. Tudo.
Só o percentual que é diferenciado, mas recolhe tudo. Recolhe, ele ganha hora, mínima hora, não, é porque ele ganha a hora do salário mínimo, mas como a jornada dele é menor, por isso que é menor do que um salário mínimo que ele recebe. Mas exatamente. A jornada dele é diferenciada, por isso que ele recebe menos. Mas a hora dele é hora salário mínimo, diga. Bem, eu sempre indico, isso é uma coisa que eu vejo de todo dia. Pessoas que nunca contribuíram chegam lá no escritório com 60 anos, 55 anos, e agora? Contribuo? Eu sempre digo contribua. Sempre. Minha sogra é um exemplo clássico. Minha sogra trabalhou 5 anos, depois parou de trabalhar para cuidar do meu esposo, viveu a vida toda sem contribuir, e aos 50 e poucos anos disse: e aí, contribuo? Eu disse contribua. Porque a Previdência Social tem vários prazos de carência. A gente só pensa na aposentadoria por tempo, que é 30 anos para mulher, 35 anos para homem. A gente só pensa na aposentadoria por idade, que é 15 anos a carência, tem que contribuir por 15 anos, mulher ou homem, tanto faz. A gente não pensa que a doença é só 12 meses de carência. A gente não pensa que o acidente não tem carência. Então, se você sofrer um acidente e tiver contribuído um mês, você tem direito ao benefício. Entenderam? Então, a Previdência Social, ela tem como objetivo cuidar, proteger nos momentos dos riscos sociais. E que riscos sociais são esses? Doença, invalidez, morte, idade avançada. São os riscos sociais. Depois você inclui também reclusão, porque esse não está na Constituição, está na lei, e tempo de contribuição. Então, todo mundo está sujeito à doença, todo mundo está sujeito à invalidez, todo mundo está sujeito à morte. Só que os seus dependentes só vão ter direito se você contribuir. Você só vai ter direito se você contribuir. Então, há vantagem na pessoa, mesmo com a idade avançada, contribuir? Sim. Acima do mínimo. Você não pode contribuir abaixo do mínimo. Como salário base, mas você vai ter percentuais diferentes. Mas a gente vai ver na aula de custeio, tá? Vamos voltar para cá. Bom, outras mudanças do auxílio doença. Antigamente, na verdade, a medida provisória, eu trouxe isso aqui mais para porque ia mudar e não mudou. Então, eu sempre gosto de trazer também para aquelas pessoas que estudaram em março. Muita gente fez curso comigo, aqui no seu concurso, na Casa dos Concursos, e a gente estudou a medida provisória. E agora a medida provisória não existe mais. Aí a gente tem que dizer, ó, gente, ó, mudou também, viu? O que estava em vigor em março já não está mais. Esse aqui foi um exemplo. Esse artigo 60 foi mudado na medida provisória e era: o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. Isso aqui tinha sido mudado para 30 e depois voltou para 15. Então, antes a pessoa precisaria ficar doente por 30 dias e só podia ir para o INSS a partir do 31º. Essa parte caiu, ou seja, voltou a ser o que era antes. E o que era antes? 15. A empresa paga 15, a partir do 16º é que você já direito se a empresa não é mais obrigada a arcar com o pagamento do atestado, digamos assim, né? Você, se der um atestado superior a 15 dias, já é o INSS que é o responsável pelo seu pagamento. Né? No caso dos mais segurados, dá dado o início da incapacidade, porque só o empregado que tem a empresa para pagar. Os outros segurados, que é o contribuinte individual facultativo, não tem empresa para pagar atestada, né? Então, o INSS paga do início da incapacidade. No INSS, exatamente. Que é como era, exatamente. Eu coloquei aqui só para mostrar como era, mas isso não foi alterado, tá? Por isso que a gente não precisa ler todo, depois vocês leem. Não foi alterado. O que acontece é o seguinte: o afastamento do empregado em auxílio-doença, isso é previsto na própria legislação previdenciária, faz com que o contrato de trabalho seja suspenso. A lei vai dizer exatamente assim: o funcionário de auxílio-doença é considerado licenciado. Ou seja, o contrato não está vigorando. Um contrato que não está vigorando não pode ser extinto. Entendeu? Ele está, o nome já diz, suspenso. Uma coisa suspensa é uma coisa que não pode ser modificada.
Está suspenso. Depois que o segurado voltar ao trabalho, o contrato volta a vigir. E aí ele pode ser despedido se ele não tiver estabilidade no emprego. Porque se o afastamento dele se deu por doença ocupacional, acidente de trabalho, ele tem aqueles 12 meses de estabilidade e a empresa não pode despedir. Tá? Aonde? Aonde você está vendo? Não, embora tenha, porque observe, você tem que ler o contexto. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo da solidez, incumbirá a empresa pagar ao segurado, empregado, seu salário integral. Integral correspondente a 15 dias. Não é integral correspondente a 30 dias. Sabe o que a lei quer dizer com isso? Aí é o que a gente chama de interpretação teleológica. O que a lei quer dizer com isso? O que o legislador quis dizer com isso? Ele quer dizer que a empresa não pode descontar a ausência. Quando ele fala pagar o salário integral, ele quer dizer sem descontos. Você não pode promover descontos, exatamente. Porque a falta é justificada e não injustificada. Tá? Mas é integral correspondente a 15 dias. Bom. Foi incluído aqui no artigo 60 esses parágrafos, tá? Que não existiam. Fale. Pode falar. Essa aula é atualidades. É atualidades. Em tese, porque assim, vamos ser sinceros, né? Estamos aqui para isso. A ideia é que todo mundo já tenha uma noção, porque o concurso é maio, né? Tá na porta. Uhum. Ok. É porque todo curso para concurso, já diz o nome, né? Para concurso, ele é baseado no edital. Ele é baseado na prova. O objetivo é a prova. A ideia da aula de atualidade é atualizar. Vai ter, é um curso inteiro, na verdade, são 9 aulas ou 10 aulas. Vai dar tudo, do início, exatamente. Agora sim, tudo vírgula. Tudo vírgula. Tudo que se dá numa. Porque se vocês pensarem que eu fiz 2 anos de pós-graduação, mais 2 anos de mestrado e não estudei tudo, você não estuda tudo, né? Você estuda o que der para estudar em 9 aulas, em 18 horas aulas, diga. A 2.212. Mas a 8.212, cada dia que passa, não tenho dúvida disso, mas se você disser, e na balança, 8.213, sem dúvida. Tá? Ainda pesa muito mais que a 8.212. Eu vou explicar por quê. A 8.212 trata de custeio. O que é custeio? Financiamento da Previdência. E a 8.213 trata de benefício, certo? Antigamente, na prova de 2006, por exemplo, 2007, quando eu já dava aula para concurso, eu sempre dizia, é igual. Tem que estudar as duas, tem que saber as duas na ponta da língua. Acontece que a partir de 2007 se criou a Super Receita. O que é a Super Receita? A Receita passou a fiscalizar, arrecadar e cobrar todos os tributos federais, inclusive a contribuição social do INSS. O INSS perdeu a prerrogativa de fazer a cobrança, a fiscalização e a arrecadação das suas contribuições sociais. A parte de auditoria fiscal da Previdência saiu e foi para a Receita. A parte de fiscalização das contribuições foi para a Receita. Entendeu? Então, esvaziou um pouco o sentido de você fazer um concurso para o INSS cobrando muito custeio, se o servidor não vai trabalhar com custeio. O servidor vai trabalhar com benefício. O concurso que vai pedir muito custeio previdenciário hoje, muita lei 8.212, é qual concurso? Para a Fazenda. Quem fizer o concurso da Receita Federal tem que saber 8.212. Por quê? Porque o fiscal da Receita Federal vai trabalhar com fiscalização e controle e arrecadação de contribuição social do INSS. Ah, professor, então não cai nenhuma questão? Cai.
Na prova passada caiu. Caiu umas de 60 questões, caiu umas 5 questões de custeio. E caiu 30 de benefícios, 25 de benefícios. Entendeu? Ah, professor, tá dizendo então que eu não preciso estudar? Não, tô dizendo que preciso estudar. Principalmente o quê? A parte inicial da lei vai falar de princípio, conteúdo, objetivo de previdência, então tem que estudar. A parte de salário de contribuição da Lei 8.212, muito importante, porque salário de contribuição ele serve tanto para o custeio, mas também serve para o benefício, porque é o salário de contribuição que vai dar o valor do benefício. Então, o salário de contribuição é um tema dúbio, é um tema que cai tanto para custeio como para benefício. Tem que estudar, né? E algumas outras coisas, como prescrição, decadência, que também estão na Lei 8.212, tem que estudar, tá? Mas se for para optar 2, 3 meses para o concurso, qual é que eu dou prioridade? Eu não tenho dúvida em afirmar, 8.213. A não ser que o pessoal da banca tenha tomado alguma droga alucinógena e resolveu fazer um concurso totalmente fora do que vem fazendo nos últimos anos. Que claro que a gente se baseia nas últimas provas. E as últimas provas foi benefício, 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 benefício. Tá? Então, pronto. Aqui no artigo 60 foi incluído aqui o 5, né? O 6 e o 7, e esse 5 aqui não é tão importante. Por quê? Porque é uma coisa que não diz respeito ao próprio benefício, ele diz respeito à organização da Previdência Social em relação à perícia. Olha o que diz. Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão ou setor próprio competente, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação de atividades ou de atendimento adequado à clientela da Previdência, o INSS poderá, sem ônus para o segurado, celebrar, nos termos do regulamento, convênios, termos de execução descentralizada, termo de fomento ou colaboração, contratos não onerosos ou acordos de cooperação técnica para a realização de perícia médica por delegação ou simples cooperação técnica sob sua coordenação e supervisão com órgãos e entidades públicas que integrem o Sistema Único de Saúde. O que ele quer dizer, gente, com esse texto enorme? É que as perícias técnicas podem ser feitas não apenas por peritos técnicos concursados. É apenas isso que ele está querendo dizer. Porque antigamente, antes dessa lei, só quem fazia perícia médica do INSS eram os peritos médicos oficiais do INSS, médicos devidamente concursados. Então, o que a lei autorizou agora é que apenas excepcionalmente e apenas em caso de impossibilidade, né, de ausência de efetiva incapacidade, ausência não, a presença de efetiva incapacidade física ou técnica da implantação das atividades, ou do atendimento adequado à clientela, ou seja, um volume muito grande de demanda, uma quantidade de concursados pequena, cidades em que você não tenha como deslocar um médico perito concursado, porque ficam nos confins do Brasil, você tem a possibilidade de celebrar um convênio para que órgãos e entidades públicos ou que integrem o SUS providenciem a feitura dessas perícias, tá? Por que que tem 2 pontos e 1? Ninguém percebeu que estranho isso, não? Você tem 2 pontos, porque quando você tem 2 pontos assim em inciso, você tem vários incisos. Não tá estranho? 2 pontos, porque aqui em tese não tinha que ser. Teria que ser com órgãos e entidades, né? É porque esse texto veio na medida provisória 664 e previa não apenas órgãos e entidades públicos que integrassem o SUS. Previa também clínicas particulares. E aí o Congresso fez o quê? Opa, aqui não. Aqui é problema. Porque existia antes. Antes de 2008, havia possibilidade de clínicas particulares realizarem exames periciais. E aí o que aconteceu? Bagunça. Bagunça. Então, a Previdência Social, bagunça, estou usando um termo bem leve, né? Para não falar outras coisas assim feias. Então, se proibiu, eu falei 2008, mas mentira, eu acho que foi 98 que extinguiu isso, viu, gente? Me perdoem, já tem um tempão, desculpem. Mas o fato é que não podia, e agora a lei autorizou. Mas só esses convênios, essa delegação ou essa cooperação técnica só poderá ser feito com
órgãos e entidades públicos ou que integrem o SUS. Ou tem que ser público propriamente dito, ou que faça parte do SUS naquelas entidades de assistência social, como, por exemplo, o Hospital Irmandúcia, etc., né? É o que faz parte do SUS, embora não seja público propriamente dito, né? Claro que isso é sem ônus para o segurado, né? O segurado não terá que pagar por essa consulta, por essa perícia, nada disso. É sem ônus nenhum. Essa parte da remuneração é feita por compensação entre INSS, no próprio acordo estabelecido entre o INSS e a entidade para fazer a perícia. Ok? Não mudou muita coisa para o segurado. Por isso que eu disse que não é tão importante assim. Mas pode cair na prova, então fiquem atentos. O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer a atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Alguma mudança? Não. Segurado que estava em benefício por doença, ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, se retorna voluntariamente à atividade, poderá ter o benefício cancelado. O que foi novidade? Uma novidade assim, surpreendentemente boa, porque essa lei só trouxe a miséria instalada, mas esse parágrafo 7º. Porque aqui fala, observem, poderá. Não fala deverá. É estranho, né? Esse poderá tá meio estranho. Como se diz lá em minha cidade, São do Bonfim, tá coisado. Esse poderá tá meio coisado. Na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Ou seja, não é simplesmente o fato de você voltar à atividade que vai levar ao cancelamento do benefício. Você tem que ter voltado à sua atividade. A atividade que fez com que você se afastasse do trabalho. Não precisa. Porque a perícia não é dessa forma. A perícia ela é feita de acordo com o que o médico entende que é um tempo de recuperação. Não é feita assim, a cada 30 dias, por exemplo. Ela pode ser feita a cada 30 dias, desde que o médico entenda que daqui a 30 dias você vai estar apto para o trabalho. E aí o médico coloca como data previsão, e você pode, 15 dias antes da data prevista, solicitar a prorrogação. E aí é marcada a perícia, para verificar se você faz jus ou não a essa prorrogação. O que acontece é que o INSS tem mecanismos outros para verificar, não precisa ser através da perícia. Que nem isso. Voltou a trabalhar, voltou a recolher no Cadastro Nacional. Recolheu, apareceu. Certo. Sim. Certo. Nada a ver com o torneiro mecânico. Sim. É isso que esse parágrafo está dizendo. Exatamente isso que esse parágrafo está dizendo. Mesmo exercendo uma atividade. Desde que verificado que ele permanece incapaz para aquela atividade que ele foi originalmente afastado. Não é? Mas você sabia que a lei já previa isso? Mas ela previa numa situação um pouco diferente. Ela previa nas hipóteses em que você, antes de se afastar, já tinha uma atividade. Desculpa, tá procurando aqui um remédio para a coluna. Porque eu sou advogada previdenciária, que em breve devo me encostar aqui, que minha coluna tá me matando. Não necessariamente. O que disse auxílio à aposentadoria é a perícia médica. E a perícia médica vai se basear em 2 fatores. Essa incapacidade que a pessoa desenvolve é para toda e qualquer atividade? Só se aposenta nessa hipótese. A incapacidade tem que ser total. Se a incapacidade for parcial, não é aposentadoria. É auxílio-doença. Independentemente de ser definitiva. Pode ser definitiva, mas se não for total, não é auxílio-doença. Não é aposentadoria, perdão, é auxílio-doença. Essa incapacidade, além de ser total, é I. I. Além dela ser total, ela é permanente, sem previsão de reabilitação profissional ou da possibilidade dessa pessoa vir a exercer alguma outra atividade, tem que ser positiva a resposta, senão não é aposentadoria.
Então, a aposentadoria é uma incapacidade total para toda e qualquer atividade e que não haja previsão médica. Eu não falo definitiva, muita gente usa o termo definitiva, mas definitiva dá uma ideia que a própria literatura médica não prevê, porque você não sabe os avanços da ciência, você não sabe o que vai acontecer. Você fala assim, não há previsão médica, por isso permanente. Não há previsão médica que essa pessoa retorne à atividade? Não, não há previsão médica que essa pessoa retorne à atividade. Então, é o caso de aposentadoria. É isso que eu ia falar agora. Me desculpe interromper, mas é porque eu acho que vai ser exatamente o que você está dizendo. O próprio decreto 3048 já trazia essa hipótese daqui do sétimo. Já trazia. Só que ele falava numa situação um pouquinho diferente, que era assim, um segurado que exerça duas atividades econômicas pode se afastar por auxílio de doença em uma só. Exemplo, você é vigilante em uma empresa de noite e você, à tarde, é porteiro. Aí você batendo baba, aquele velho baba de domingo, sem condicionamento físico, com um monte de gente que eu conheço, só faz uma vez por semana, vai bater o baba na praia. Aí faz o quê? Quebra a perna, distende, arrebenta, se metralha tudo. Aí, o que acontece com a pessoa? Se afasta por mais de 15 dias, a empresa encaminha para o INSS. Chegando no INSS, o INSS diz, não, realmente, olha, você não tem condição de ser vigilante, porque vigilante precisa de mobilidade, agilidade, 12 horas em pé, turno de 12 por 24, por 36. Você não tem como ser vigilante. Mas porteiro você tem. Você tem como trabalhar como porteiro com a perna engessada? Você fica sentado o tempo todo. Numa guarita. Você não precisa de mobilidade. Você não precisa de correr. Você precisa nada disso. Então, você está incapaz. Esse aqui é um exemplo. Você está incapaz para atividade vigilante e não está incapaz para atividade porteiro. O que a lei previa? Que você se afastava apenas de uma atividade e continuava na outra. Agora, o benefício seria calculado com base em quê? Apenas com base na atividade pela qual você se afastou. É mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui, naquela outra hipótese que eu estou dizendo, a Previdência, ao fazer sua perícia, já identificava as duas atividades e já concediu benefício com base em apenas uma. Nessa daqui, está falando de uma outra possibilidade, de você começar a exercer a atividade após estar afastado. Mas a lógica é a mesma. Era isso que você queria me perguntar? Hã? Mas você está falando você ser professor duas vezes? Você ter dois empregos como professor? É isso, mas aí é a mesma atividade. Você não tem como estar capaz para uma e não capaz para outra se você exerce a mesma atividade. Se você exerce a mesma atividade e volta ao trabalho, o seu benefício é cancelado. Porque significa que está apto para a atividade e você só tem uma atividade. Você recebe um auxílio baseado nos 2 salários de contribuição. Não são 2 auxílios. É um auxílio baseado nas 2 contribuições. Por que não? Claro, se ele está capaz para o trabalho, pode. Desde que o médico libere ele. A questão toda é, está apto para o exercício da atividade ou não está apto para o exercício da atividade? A questão é simples assim. Não, você só, a pessoa é um critério médico. Esse critério é um critério médico, não é um critério trabalhista. Tá? O que você não pode é um médico, tanto o médico do trabalho, dizer que, não, aparentemente ele pode exercer, mas ele não pode, porque ele sente dores na perna, porque a perna incha, porque ele tem que botar a perna para cima, porque isso aí é um critério médico. Mas se o médico disser, não, tá legal, dá, tem condição, não tem problema. Bom,